Deus seja sempre louvado. Título desta mensagem: O Juízo Eterno. Prezados e queridos irmãos, quando nós falamos de juízo, precisamos entender que há duas coisas que Deus traz julgamento. A primeira é o julgamento na história. E o segundo é o tipo de juízo que vamos falar nesta mensagem, o juízo eterno. Esses juízos que nos confrontam quando saímos do tempo à eternidade. E é muito importante sermos capazes de distinguir os dois tipos de juízos. Senão vamos ficar confundidos fazendo declarações de conflito. O primeiro juízo de Deus é na história e envolve trazer bênção ou condenação às gerações futuras de acordo com como a primeira geração respondeu a Deus. Em Êxodo 20, versos 4 e 6, onde temos um exemplo do juízo de Deus na história, que diz: não farás para ti imagens de alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra, nem se curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia aos milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Vemos então aí o pecado da idolatria, que é o maior de todos os pecados e que leva consigo juízo, que se estende de 3 a 4 gerações. E no livro dos Salmos também está escrito, no Salmo 103, verso 17 e 18, Davi diz: mas as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o meu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Aí está a primeira benção para os justos, de filho para filho nas suas gerações. Então, a maneira que nós nos conduzimos, que nós nos relacionamos com Deus, não só afeta a nós, mas provavelmente afeta também todas as gerações. E temos que, por isso, na nossa mente, que estamos, de alguma maneira, responsáveis pelas bênçãos ou sofrimentos das gerações sucessivas. Glórias a Deus. E isso é um fato. Por exemplo, uma criança que nasce de um casal alcoólatra. A falha, a culpa não é da criança, mas tem problemas por causa do julgamento, por culpa dos pais. Isso é o julgamento sobre as gerações. E precisamos agora entender uma coisa muito importante. O juízo de Deus é diferente para aqueles que fazem a sua vontade ou que são dele. O tipo de julgamento é completamente diferente. Isso está dito por Deus em Ezequiel, no capítulo 18, verso 1 ao 4, que diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós, que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, porque os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então veja aí que
os filhos estão sofrendo pelo pecado dos pais. Vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Agora estamos falando de cada indivíduo que está indo para a eternidade. Então toda alma tem responsabilidade pela sua própria vida. Ou seja, a alma que pecar, essa morrerá. Está repetida no verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Isto quer dizer que quando saímos do tempo à eternidade, não estaremos sendo julgados pelos pecados ou benção dos nossos pais ou dos nossos ancestrais, mas temos que responder a Deus simplesmente pelo que nós fizemos em vida. Ou seja, a justiça da justiça cairá sobre ele e a impiedade cairá sobre o ímpio. Está escrito em Eclesiastes, bendito é o nome do Senhor, que diz assim: a árvore, aonde ela cair, aí ela ficará. Significa que a condição que você estiver quando você morrer vai determinar a sua condição na eternidade. É juízo eterno. Eu gostaria agora de tratar de 5 princípios do juízo, 5 princípios do juízo de Deus, todos os quais estão em aos Romanos, capítulo 2, Romanos 2:2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Esse é o primeiro princípio que é baseado em fatos, não é naquilo que se ouviu. Lembra quando o Senhor nosso Deus, queria saber a verdade sobre a condição de Sodoma e Gomorra? Ele ouviu relatórios horríveis dos anjos e de outros, mas ele disse a Abraão: eu desci e contemplei por mim mesmo, por mim próprio. E isso nos faz claro que Deus não julga daquilo que se ouve, ele julga pela verdade, como está no verso 6, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Ou seja, seremos julgados pelas nossas obras. É a base principal daquilo que está em toda a Bíblia e, na realidade, aplica isso para os crentes e não para os descrentes. Em 1 Pedro 1, verso 17, Pedro coloca esse princípio aplicando especialmente aos crentes, aos cristãos. Pedro 1, verso 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor no tempo da vossa peregrinação. Esse é o tipo de declaração de Pedro. Pedro está enfatizando: tenha em mente, você vai ser julgado de acordo com o que você fez. Viva reverentemente uma vida piedosa. Não seja duro, não seja orgulhoso, não seja presunçoso, porque
tudo que você fizer e disser, uma vez vai ter que responder a Deus. E lembre-se de Deus, que isso é dirigido aos crentes e não aos descrentes. E lá em Apocalipse capítulo 20, verso 12, diz: todas as pessoas serão julgadas no julgamento final, de acordo com o que está escrito no livro. Isto é, Deus mantém um histórico do que é feito na vida de cada um. Podemos crer que no dia do juízo seremos confrontados como se fosse uma fita de vídeo que vai nos mostrar todas as nossas obras e ações que fizemos nessa vida. E isso é o que está afirmando 1 Pedro. Voltando a Romanos, capítulo 2, verso 12, um outro princípio do juízo de Deus, que diz assim: porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Você tem a lei, também será julgado por ela. Bendito é o nome do Senhor. Se não tiver a lei, não será julgado por ela, mas será julgado pelo que você fez. E esse princípio está de acordo com as palavras de Jesus, quando ele fala das maiores cidades dos seus dias, que não responderam à sua pregação. Mateus capítulo 11, verso 20 e 24 diz: então ele começou a lançar em rosto as cidades onde se operou maiores dos seus prodígios. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, a muitos teriam se arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Por quê? Porque eles tiveram menos luz. Então aquelas outras cidades tiveram mais luz, por isso terão mais rigor. Ou seja, eu e você seremos julgados pela luz que nos foi dada a nós. Preste atenção, as pessoas que estão no mundo inglês têm mais luz disponível a nós do que disponível em todas as gerações da história. Temos a Bíblia, temos livros, temos vídeos, temos internet, bendito é o nome do Senhor, temos pregadores, e seremos julgados pela luz que nos foi trazida a nós. E vamos ter isso na nossa mente. O padrão do juízo de Deus para essa geração será severo, porque tivemos muita luz. Depois Jesus continua no próximo verso: e tu, Capernaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno, porque se Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, teriam permanecido até o dia de hoje. Porém, eu vos digo que haverá menor rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Preste atenção, o juízo é de acordo à luz. Quanto mais luz temos, mais estrito será o juízo. Cheguemos a uma conclusão de que para cada um de nós, inclusive eu, que provavelmente
Não houve outra geração de cristão que tenham tido mais luz disponível do que nós. Coloque isso na sua mente, pois esse é o padrão do nosso julgamento. E, finalmente, o quinto princípio do julgamento de Deus está em Romanos, capítulo 2, versos 16. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Que diz assim: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, então Deus não vai apenas julgar as ações, mas as coisas secretas, as nossas ações. Veja o que diz Pedro na primeira carta de Pedro 4:17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, onde começa o juízo? Começa por nós, a casa de Deus. Sempre é com o povo que tem a verdade. Então, quando o julgamento começar, os primeiros a serem julgados são os cristãos. E eles têm um julgamento especial. Veja o que diz aos Romanos, capítulo 14, verso 10, 11 e 12. Bendito é o nome do Senhor. Mas tu, porque julgas o teu irmão, ou tu também porque desprezas o teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E lembre-se de que bendito é o nome do Senhor, de que uma pessoa para quem você tem de dar conta é de si próprio. Não é do seu irmão, não é de mim, não é do pregador. As pessoas talvez passam muito tempo julgando os outros, quando devia gastar o tempo julgando a si próprio, porque é a única pessoa que você vai dar contas a Deus, é você. E Paulo, bendito é o nome do Senhor, sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Bendito é o nome do Senhor. Não haverá segredo, tudo vai ser exposto, nada estará escondido. Nós cristãos precisamos entender que haverá julgamento para nós, não para condenação, ou seja, seremos julgados para avaliação e não para condenação, de acordo com a nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença em Jesus Cristo, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E vamos ler 3 partes nas Escrituras que apontam, confirmam essa afirmação. João capítulo 3, verso 18, diz assim: aquele que crê nele
não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E se somos verdadeiros crentes, vamos ser julgados, mas não condenados. Também João, capítulo 5, verso 24, diz: na verdade vos digo, bendito é o nome do Senhor, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E na verdade, Jesus dizia, era uma palavra enfática que Jesus falava. Bendito é o nome do Senhor. Aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, todos os que creem em Jesus Cristo não estarão isentos de julgamento, porém, não serão condenados, segundo a própria palavra de Deus. Portanto, irmãos, como é glorioso receber Jesus Cristo no coração, pois ele pagou na cruz, de uma vez para sempre, a nossa dívida para com Deus. Jesus provou a condenação e morte por nós. Aos Gálatas diz que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Jesus carregou nele a nossa pobreza. Foi crucificado nu, com fome e com sede, para que pudéssemos compartilhar de suas riquezas. Segundo aos Coríntios 8, 9, diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico, que por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. Jesus carregou a nossa vergonha para que pudéssemos compartilhar da sua glória eterna. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.